Olá, na aula de hoje nós vamos falar como que ficam os pontos de acesso e os controles de autoridade com a nova norma RDA. Bem, primeiramente, nós vamos falar sobre a identificação e a construção dos pontos de acesso. Para pessoas, o capítulo 9 do RDA fornece instruções para a identificação e construção de nomes de pessoas. Ele vai definir pessoa como indivíduo ou uma entidade estabelecida para o indivíduo, quer sozinho ou em colaboração ou com mais indivíduos. Entidades fictícias são incluídas como autores e contribuidores no RDA. Nos códigos de catalogação anteriores, entidades fictícias eram tratadas como sujeitos, mas nunca autores e contribuidores. Lembrem que para autores fictícios, o ACR2 ele orientava que o ponto de acesso principal fosse pelo título. Aqui no RDA, eles serão incluídos como autoria também. Então, aqui, tá, são os elementos essenciais para a identificação de pessoas: o nome preferido, data de nascimento e de morte, se a pessoa tiver um título, se for um padre, se for um presidente, se for um duque, se for um conde, se for um rei, e a sua profissão ou ocupação. Tá? Esses dois últimos dados, eles são opcionais. Bem, nomes preferidos para a pessoa. O nome preferido para a pessoa é a forma mais comumente conhecida. Então, se o autor assina a obra como Ziraldo, você vai usar a forma de entrada dele como Ziraldo. Se ele usar o nome completo, você usará o nome completo, ou seja, como ele é conhecido. O nome escolhido pode ser o nome real da pessoa, um apelido ou um pseudônimo. Ele usa pseudônimo, você vai usar o pseudônimo como ponto de acesso. Então, aqui nós temos alguns exemplos de nome preferido e de nome variante, tá? Então, aqui, ó, nós vemos aqui Jimmy Carter. Na realidade, o nome dele era James Earl Carter Jr., tá? Mas como ele era conhecido como Jimmy Carter, a entrada dele é Jimmy Carter. Aqui nós temos alguns exemplos de pseudônimo, né? Stephen King, que usa o pseudônimo Richard Bachman. Daniel Handler, que usa o pseudônimo Lemony Snicket. E Mary O'Shaughnessy e Pamela O'Shaughnessy, que usa o pseudônimo Perry O'Shaughnessy. Acréscimos a nomes preferidos: títulos, datas de nascimento, forma completa do nome, período de atividade da pessoa, é o período que ela atuou em uma determinada profissão ou atividade, tá? E a profissão ou ocupação, tá? Aqui, todos esses detalhes sobre as pessoas vão estar normalizados por essas regras do RDA. Como no ACR2, o primeiro número da regra do RDA está relacionado ao capítulo em que se encontra. Então, essas regras estão todas no capítulo 9 do RDA. Títulos, tá? Aqui é um exemplo com o registro de títulos de nobreza, tá? Então, aqui nós temos o príncipe Charles, ok? Aqui nós temos a rainha, esposa de Hussein, rei de Jordão. Nós temos João Paulo II, Papa. Então, sempre que ocorrer a existência de títulos, eles vão ser adicionados ao cabeçalho de autoridade. Outras designações associadas à pessoa é para santos cristãos, tá? O santo, a palavra santo vai fazer parte do nome preferido. No caso, obras psicografadas, os espíritos vão também ser as entradas de autoria. Então, nesses casos, nós temos alguns exemplos aqui, ó. Marianne Cope, que é uma santa. Catherine de Caquiwicta, que é uma santa. E o nome dos espíritos. Arthur Conan Doyle. Se for um espírito, se for uma obra psicografada, a palavra espírito vai ter que vir na frente, entre parênteses. Mark Twain, espíritos. Emmanuel, espírito, como nós temos nas nossas obras espíritas. Datas. Data de nascimento e morte, elas ajudam a distinguir uma pessoa da outra, porque nós temos casos de homônimos, pessoas que têm exatamente o mesmo nome. E aí nós precisamos das datas de nascimento e morte para saber quem é quem.
tá? Agora, se mais de uma pessoa com o mesmo nome é nascida no mesmo ano, aí a gente acrescenta o mês e, se for necessário, o dia do nascimento também. De uma maneira geral, basta o ano para diferenciar uma pessoa da outra. Datas completas são listadas como ano, mês e dia, ou seja, no padrão da língua inglesa. Meses não são abreviados. Quando as datas reais são incertas, aproximadas, é utilizado antes da data a abreviatura latina cerca, isto é, cerca, que era utilizado pelo OCR2. No RDA, né, são usados em vez de B ou D para datas de nascimento e morte. Os hífens são usados em vez de B e D. E a gente não vai mais usar a abreviação de cerca. A gente vai colocar a palavra cerca. Cerca de tanto ou aproximadamente em tal ano. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos disso, certo? Então, aqui nós temos ano de nascimento e morte. Aqui nós temos vários Mark Johnson, tá? Todos são de 1957, então acrescentou-se o mês e o dia para diferenciar um do outro. Aqui nós temos John Foster, né? Que a data de morte dele de nascimento dele é desconhecida, então só tem a de morte. Samuel Barnard, que não se sabe exatamente a data, então acrescentou-se a palavra aproximadamente. E aqui, mesma coisa, aproximadamente, ok? Elementos opcionais para pessoas. O que é opcional no cadastro de dados sobre pessoas? A forma mais completa do nome, o período de atividade e a profissão ou a ocupação são elementos opcionais. Se nem a data de nascimento e morte for conhecida, eu posso utilizar o período de anos que a pessoa esteve ativa em sua profissão. Não conheço a data de nascimento e morte, eu posso usar o período de atividade dela em uma determinada profissão ou ocupação. Ao contrário do ACR2, a ocupação ou profissão de uma pessoa sempre será colocada entre parênteses no RDA. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? De nomes com elementos essenciais. Aqui, no caso, eu estou identificando o que significa o P. Um é Pat, o outro é Peter, tá? Nós temos Christopher Anthony e nós temos só Christopher, tá? Nós temos aqui o período de atividade dele, porque eu não conheço o nascimento e morte, tá? E aqui eu tenho a sua profissão, sempre entre parênteses. O registro de famílias ele vai ser feito pelo nome que a família é conhecida. Sob o RDA, nomes de famílias podem ser autores, bem como assuntos. Sob o ACR2, famílias somente poderiam ser assuntos. Tá? Entretanto, em bibliotecas, nós raramente temos algum objeto de informação com autoria de famílias. Isso é mais comum em arquivos históricos e em museus. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Aqui nós temos os elementos essenciais para o registro de família, nome preferido da família, tipo de família e uma data associada a essa família. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Família Baroni, Agrante, Carmen, tá? Romanov, que foi uma dinastia, ok? Entidades coletivas, no capítulo 11 do RDA, nós vamos ter instruções relativas à construção de cabeçalhos de entidades coletivas. As entidades coletivas incluem associações, empresas, agências governamentais, projetos e programas, nomes de igrejas, grupos religiosos, musicais e conferências. Ou seja, anais de eventos como congressos, como conferências, como simpósios, como encontros, como seminários, são todos considerados entradas coletivas. Embarcações, como navios e veículos espaciais, e eventos ad hoc, como competições atléticas, exposições, festivais, também são consideradas entidades coletivas na regra 11.0 do RDA. A forma explícita de departamento é usado ao invés da abreviatura. Lembre que no RDA as abreviaturas foram abolidas. Então, em vez de abreviar, eu vou sempre colocar na forma por extenso completa. Lugar, instituição e data são elementos opcionais para entidades coletivas.
O lugar associado a uma entidade coletiva é geralmente o local de sua sede. A instituição associada a uma entidade coletiva muitas vezes a identifica melhor que o lugar. Uma instituição, às vezes, é mais conhecida ou mais significativa do que um lugar. É conhecido na sua forma preferida, mas não necessariamente na forma de seu ponto de acesso autorizado. Ok? Isso para o caso de entidades coletivas. As datas de início e fim de uma entidade coletiva podem ser usadas para diferenciar duas com nomes iguais. Datas são muitas vezes utilizadas para distinguir nomes anteriores e posteriores de uma mesma entidade. Uma palavra ou uma frase qualificadora pode ser usada para distinguir nomes de entidades coletivas. E quando o nome de uma entidade coletiva não transmitir a ideia de uma entidade coletiva, uma palavra ou uma frase qualificadora também poderá ser usada. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? De palavras qualificadoras, nós temos aqui, ó, New Orleans era um cruzador, Debs é um grupo musical, Priorwork é uma firma, Food Safety Discovery é uma sala de aula móvel e assim por diante, tá? Aqui nós temos uma entidade que é um programa específico de uma escola, nós a relacionamos com a escola, ok? Conferências. As conferências são um tipo de entidade coletiva e, quando aplicáveis em RDA, a frequência é parte do nome preferido de uma conferência. Ou seja, se é a 10ª, se é a 13ª, isso também acontecia no ACR2. Ao catalogar monografias, o lugar onde se realizou uma conferência é um elemento central ou obrigatório do nome da conferência. Em alguns casos, a instituição associada a uma conferência é usada porque identifica melhor a conferência. A data em que uma conferência foi realizada também é um elemento obrigatório do cabeçalho. O número de uma conferência é um elemento central ou obrigatório quando aplicável e são registrados como números ordinais, primeiro e segundo. Uma palavra ou frase qualificadora é usada quando o nome de uma conferência não transmitir a ideia de uma conferência. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Com data e local. Aqui nós temos que é a 31ª conferência anual, a data, o local. Aqui também nós temos que é a 13ª, a data e o local, e assim por diante. Aqui, como o nome não tem a palavra conferência, foi acrescentado, entre parênteses, a qualificação do que é Is U.S. Government Debs Different? Bem, aqui nós temos exemplos de pontos de acesso autorizado e título principal, tá? Ponto de acesso autorizado, nome do autor. Título principal, As Aventuras de Tom Sawyer, tá? E aqui nós temos, no campo 245, no ACR2, a gente colocava o título, o subtítulo, indicação de responsabilidade, quando era mais 3 autores e o etialo, e em RDA a gente vai colocar o ponto de acesso principal. Reparem que aqui não tem o ponto de acesso principal, aqui vai ter com o primeiro autor, e aqui eu vou colocar todos os autores, posso colocar o primeiro e outros entre colchetes e em português, não se usa mais a abreviação e nem a expressão em latim. Fonte do título principal. Para obras criadas depois de 1500, o título principal é estabelecido através da consulta da primeira edição da obra e de fontes de referência. No RDA, ao contrário do ACR2, as edições revisadas e não revisadas são tratadas da mesma maneira. O título da primeira edição é listado no campo 240 do MARC, que é o campo de título uniforme, e é considerado como sendo o título principal. Esse tipo de título é chamado de título uniforme. Os registros de autoridade são criados para edições revisadas e não revisadas. Então, se eu tiver várias edições de uma obra e as edições mais recentes, o título for um pouco diferente, eu vou registrar o título da primeira edição no campo de título uniforme em todas as outras obras posteriores. Aqui nós temos alguns exemplos de título principal, tá? Então, aqui nós temos Protecting the Flank and Gettysburg, tá vendo? Então, o título da obra mudou um pouco, mas eu mantenho o da obra principal no campo de título uniforme. Obras compiladas. O tipo coletivo de uma obra é usado como título principal para compilação completa de obras. Isto daqui
se usa muito em coleções, tá? Que o nome da série se transforma em um título coletivo para que a gente consiga agrupar todas as obras daquela coleção em um mesmo lugar na estante, uma seguida da outra, tá? Se nenhum desses termos se aplicam, termos mais adequados podem ser usados, contos de fadas, etc. De acordo com as instruções do RDA, além do título coletivo, pontos de acesso individualizados são indicados para obras de uma compilação, que são as fichas analíticas. Tá? Se eu fizer a catalogação de uma coleção de obras compiladas pelo título coletivo, que é como entrada principal, eu vou precisar fazer o título de cada volume como entrada analítica. Estabelecer um ponto de acesso para a primeira obra de uma compilação é obrigatório. Fornecer pontos de acesso para outros títulos de uma compilação é opcional. Ou seja, fazer fichas analíticas é sempre opcional. O registro bibliográfico pode também ter uma nota de conteúdo que enumere os trabalhos individualmente. Bem, aqui nós temos alguns exemplos dessas entradas com títulos principais e com títulos coletivos, tá? Bem, para filmes cinematográficos e programas de rádio e televisão, os títulos principais de filmes e programas de rádio e televisão incluem as formas de obras. Estes termos são adicionados nos parênteses ao título principal. Eles são adicionados para ajudar a transmissão da ideia de um filme, programa de televisão ou de rádio. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Planet of the Apes, filme cinematográfico de 68, o mesmo filme de 2001, o mesmo filme é um programa o mesmo título que também é um programa de televisão, e This American Life, que é um programa de rádio. Partes da Bíblia, tá? Com o fim das abreviaturas em RDA, tá? A Bíblia também não vai mais ser registrada como antes de Cristo e depois de Cristo, abreviada, tá? Nós vamos sempre colocar Antigo Testamento e Novo Testamento, sempre especificando por extenso. Expressões. O capítulo 6 do RDA, ele fornece instruções para identificação e construção de nomes de expressões. O RDA ou FEPR define a expressão como a realização de uma obra intelectual ou artística. É como a obra é realizada, ela é expressa. Um ponto de acesso autorizado de uma expressão para um recurso começa com o acesso autorizado de sua obra. Tipo de conteúdo, data, língua e outras características distintas são associadas para montar o ponto de acesso autorizado de uma expressão. Então, aqui nós temos um exemplo, tá vendo? Nós temos o autor, nós temos o título uniforme, que é da obra em espanhol, é da obra em inglês, tá? Indicando que essa obra foi traduzida para o espanhol, e nós temos o título da tradução em espanhol. Se a expressão na língua original inglesa e a tradução espanhola são publicadas com uma compilação, com um ponto de acesso autorizado analítico é fornecido para cada expressão. Então, aqui nós podemos ver como era no ACR2, como é no RDA, tá? Então, aqui no ACR2, nós vamos ter aqui o título original em inglês, dizer que tem a versão em inglês e espanhol, tá? E nós vamos registrar os dois títulos, é uma edição bilíngue. Então, eu coloco o primeiro em inglês e o segundo em espanhol, ok? Como isso fica em RDA? Nós vamos colocar o autor, nós vamos colocar a campo 245, tá? E aí, no campo 246, eu vou dizer que é uma edição bilíngue, em inglês e em espanhol. Ou seja, nós não vamos mais usar o campo de título uniforme para isso, ok? E aí nós temos a parte 2 de registro de autoridade. Registro de autoridade inclui informações sobre formas autorizadas de nomes, assuntos e títulos. Embora nem todos os catalogadores criem registro de autoridade, no entender, a informação tem um registro de autoridade, é um aspecto importante da catalogação.
Ou seja, o registro ter esse controle é muito importante. Todos os nomes nos registros de autoridade incluem pontos de acesso autorizados às pessoas, ou seja, não são todos os catalogadores que fazem pontos de acesso ou controle de autoridade, mas eles são usados por todos os catalogadores. Eu posso não fazer, mas eu posso utilizar o que a Biblioteca Nacional disponibiliza na internet, ou o que a Library of Congress disponibiliza na internet, como eu posso fazer os meus próprios controles de autoridade. Os nomes pessoais são fornecidos no campo 100 do MARC e os nomes de família também vão usar o campo 100. Entidades coletivas estão no campo 110 e as conferências no 111. Todos os nomes de registro de autoridade incluem também o campo 010, 040 e 670 do MARC. O 010 inclui o número de controle da Library of Congress. A Library of Congress ele tem um número de controle para cada autoridade, que eu posso acrescentar se eu estiver usando o registro da Library of Congress. O 040 vai incluir símbolos das bibliotecas que criaram esse controle de autoridade e o 670 vai indicar a fonte em que se baseou essa forma preferida do nome. Então, aqui nós temos exemplos de registro de autoridade, tá? Então, nós temos aqui a cantora Cher, informações sobre a área de atuação dela, o sexo, a língua que é a língua mãe, a língua pátria dela, né? As variações do nome dela, ok? Alguns outros tópicos relacionados aqui, um grupo do qual ela fez parte, tá? Está como uma informação relacionada e as fontes de onde essas informações foram tiradas. As línguas utilizadas por pessoas e entidades coletivas são registradas no campo 377. O código de 3 idiomas e letras é usado no MARC. O campo de atividade é um outro elemento usado no registro de autoridades. O campo de atuação é registrado no campo 372, o campo de atividade também. E também é usado o campo 374. Então, aqui nós temos alguns exemplos de campos de atividade. Tá? Ocupação colunista, campo de atividade, quadrinhos, tirinhas, fotonovelas. Ocupação escritor de histórias de amor, o campo de atividade, histórias de amor, e assim por diante. Nós acabamos, então, a nossa aula por aqui. Vocês perceberam que o assunto é bastante denso. Maiores informações vocês podem consultar o livro da Margaret Meron também e outras obras sobre controle de autoridade em RDA. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.